Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho de hidratação facial e hidratação de pele em geral, porque a gente está passando por um momento de um clima muito seco, mudança de estação, estresse, uso de máscara muito intensivo, então a gente está ficando com a pele muito seca, muito desidratada, né? Palavra certa. Quando a gente vai falar em hidratação de pele, vamos só lembrar rapidamente assim, que a gente tem um percentual de 6 a 8 litros de água na pele. Muito bem, desse percentual, a maioria está na derme, onde ela está fazendo parte da substância fundamental da pele, e ali eu tenho as células e envoltas em água, né, e outros eletrólitos e tal. Mas ela está ali. Na medida em que essa célula vai entrar para a apoptose, ela vai passar para a epiderme, na epiderme já não tenho esse meio intersticial com tanta água. Aí eu vou ter mais água dentro da célula, e na medida em que ela vai subindo as camadas da epiderme, ela vai perdendo água. Quando chega no extrato córneo, ela vai estar com 10, 15% de água, 20% se for uma pele bem hidratada, né? O que a gente está passando por uma fase que está sendo difícil isso acontecer. Muito bem. Então, uma pele bem hidratada, primeiro, a água não atrai luz. Então, uma pele bem hidratada, ela disfarça as hipercromias. Segundo, uma pele bem hidratada com uma água mais alcalina, ela vai combater os radicais livres. Isso quer dizer, vai retardar o envelhecimento, vai diminuir o ritmo do envelhecimento. 3. Uma pele bem hidratada, ela tem um metabolismo em que a água vai atuar nesse metabolismo da pele. Por exemplo, se acontece um corte na pele, eu vou necessitar do quê? De fatores de crescimento. O fator de crescimento, ele é dependente da água, né? Sem água, ele não vai atuar. E 4, a água é um excelente condutor de corrente elétrica. Isso quer dizer o quê? Se lá no meu microagulhamento eu não tenho um efeito tão bom, porque quando eu faço uma lesão controlada na pele e eu não tenho água, eu não vou ter fator de crescimento. E a mesma forma se eu for fazer, por exemplo, um jato de plasma, onde eu preciso que tenha um bom condutor de corrente elétrica, que seria a água. Se eu não tenho isso, eu vou ter impedância nessa entrada da corrente elétrica, né? Aí, a gente tem várias causas da desidratação da pele, né? Desde ar seco, uso de água e sabão, medicamentos, detergente, álcool em gel, enfim. E temos os fatores endógenos também, como dermatite, psoríase, hipertiroidismo, né? Diabetes, enfim, tudo isso. E como que a gente vai hidratar essa pele? De duas formas. Uma é endógeno, que é tomando água, e a outra é exógeno, que vai ser os hidratantes que eu já vou falar. No endógeno, que é tomar água, e aqui é água mesmo, eu sempre escuto as esteticistas falarem: nossa, esse tratamento não deu certo com a minha cliente porque ela não toma água. Ah, eu fui fazer microagulhamento, mas ela não toma água. Ela não tem o hábito de tomar água. Ah, eu fui fazer jato de plasma. Ah, você sentiu mais dor? Ah, porque você não toma água. E aí vai, né? Muita conversa assim. E eu tive duas experiências no ano passado, bem similares, e que eu vou contar agora, o que eu vi. Eu fui visitar a minha filha, que não mora no Brasil, e lá ela me levou na escolinha do meu neto, que tem 2 anos. Na época tinha 2 anos.
Quando chegamos lá na sala de aula dele, a, eles estavam todos brincando lá fora, no pátio, né? E lá é uma cidade muito quente. E na sala de aula eu observei, era uma sala grande, em que tinha um canto, tinha brinquedos. No outro tinha livros. No outro tinha umas mesinhas. E ao lado da porta tinha uma geladeira. Eu estranhei aquela geladeira. Falei, uma geladeira em sala de aula? Tá. Aí daqui a pouco veio um menininho correndo lá de fora, que eles estavam lá no pátio, entrou, abriu a porta da geladeira e eu, curiosa, fui olhar. Tinha ali dentro bandejas com vários copos em cima. Copos diferentes, um era cor-de-rosa, outro era azul, outro era com tampinha, outro era com canudinho, enfim. O menino foi, olhou, procurou, acho que o copinho dele, pegou, tomou água, devolveu, fechou a porta da geladeira e foi continuar a brincadeira lá fora. Bom, o ano passado ainda, no Dia dos Avós, eu aqui no Brasil fui convidada para ir no jardim da minha neta de 2 anos. Chegando lá, era o final de tarde e elas estavam servindo uma sopa e falou assim, olha, depois os avós já podem levar os netinhos para casa. Aí eu ajudei minha neta, ela tomou a sopa, tranquilo. Daí depois da sopa ela olhou para mim e falou assim, vovó, eu tô com sede. Eu falei, meu amor, onde que tá teu copinho? Ela falou, tá dentro da mochila. Aí eu fui pegar o copinho dela dentro da mochila, que ela me mostrou tudo onde estava, e não tinha água, estava vazio o copo. Eu cheguei e falei para a professora, professora, minha neta quer tomar água, você pode arrumar um copo d'água? A professora sorriu, virou as costas e não fez nada. Na saída tinha uma garrafa d'água ali, que provavelmente era para os avós, né, se quisessem, com alguns copos de plástico, de descartável. E aí ela falou para mim, já com o olho meio marejado de água, vovó, eu tô com sede, eu quero água. Aí eu a servi e fomos embora. Naquele país, no shopping, sabe aqueles quiosques no meio do corredor? Uma senhora ia passando pelo quiosque de lanches. Em cima, no quiosque, no balcão, tinha uma bandeja com uma garrafa d'água e alguns copos emborcados para baixo, né? Isso quer dizer, limpos. Ela parou, botou as sacolas dela no chão, se serviu de água naqueles copos, num dos copos, deixou de cabeça virado para cima, né? E foi embora. Ela não parou para tomar lanche, ela não parou para nada. Simplesmente ela passou, tomou água e foi embora. Isso, e aí a funcionária pegou o copo e foi lavar. Então, a gente percebe que há uma tradição de água e nós no Brasil não temos essa tradição, infelizmente. Então, talvez agora, com tudo isso que está ocorrendo, a gente venha mudar o conceito de o menino quer tomar água, ele tem que sair da sala e ir lá no bebedouro. Provavelmente tudo isso vai mudar. Então nós temos que entender que água é um bem universal. É um bem universal. Não pode nos ser negado em nenhum momento. Muito bem. E qual é a forma exógena de fazer uma hidratação? Primeiro, a pele limpa, né? Feita uma limpeza de pele, onde foi retirado os debris, onde foi retirado os micro-organismos, enfim. E a hidratação através de um bom hidratante. O que é necessário para ser um bom hidratante? Um bom hidratante, ele tem que ter duas coisas. Bloquear a perda de água e reter essa água. E segundo, atrair mais água, né? E ainda existe um terceiro fator, que é quando eu faço manter
dos produtos da Arago, lógico, eu uso Arago, né? Então, desde a sua água termal até o seu hidratante, que tem águas porinas, tem o Iaxel, que é o nome comercial de ácido hialurônico, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Então, escolher um bom hidratante não é obrigatoriamente o mais caro,